Continuando aqui no comentário do irmão, ele diz, observação, ou seja, ele colocou uma observação. Sobre o batismo no Espírito Santo, você também desconsiderou o que João Batista disse a respeito de Cristo. E ele coloca o versículo, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você é batizado com o Espírito e com fogo. Lógico, né? O que eu estou lendo aqui para você não é da nossa Bíblia evangélica. Dessas que nós compramos aí até em boteca aí tá vendendo já essas Bíblias, né? Não é essa daqui. Não é essa daqui. Eu estou lendo aqui uma mais próxima do original. Qualquer professor de teologia, qualquer professor aí vai entender, quando eu ler, ele vai entender que realmente eu estou lendo uma versão que é mais próxima do original. Não é original, lógico que não, mas é a mais próxima. Então, o que eu vou ler aqui para você. Portanto, eu vou ler aqui em Mateus, o que ele citou está em Mateus 3:11. Eu vou ler em Mateus 3:10. Portanto, o que eu vou dizer aqui é o meu pensamento, é o meu raciocínio. Eu penso dessa forma. Tá aí, né? Para qualquer um ver, para qualquer um ler e raciocinar e pensar diferente, né? Todos têm direito. Eu tenho direito de ser refutado. Eu tenho direito de ser contestado. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui porque eu estou fugindo dessa responsabilidade, de maneira nenhuma. Desde que eu coloco a minha cara aqui, vamos dizer assim, a tapa, né, para baterem, lógico, eu vou ter que suportar as pancadas. Então, eu estou aqui à disposição para responder. Podem refutar, pode questionar, pode contestar, só não vou, assim, vou apagar mesmo os comentários que forem assim, de expressões obscenas, né? Palavras obscenas, mas do contrário, jamais vou tirar você do meu canal, jamais vou te bloquear, você está aí, fica à vontade. Então aqui em Mateus 3:10 diz assim, ó, eu separei em cores para que você também entenda o meu raciocínio. Se ele está errado, pode ser que esteja errado, mas eu vou fazer aqui o meu pensamento sobre o batismo com o Espírito e com fogo. Veja só, nos três versos que diz Mateus 3:10, 11 e 12, ele fala sobre fogo. João fala sobre fogo. É o João que está narrando aqui. Então ele diz, ó, a sequência é lançada no fogo, versículo 10, e com fogo, no versículo 11, e queimará a palha com fogo. Então veja que ele está citando, os três passagens, ele está citando uma só. Ele está se referindo a um só, a um só sentido. Ele está explicando em um só sentido. Essa palha seria o que? Seria as pessoas? Não seria as pessoas. Porque ele começa falando de árvore. E ele também cita o bom fruto. Então ele está citando o que você produz. Vou dizer novamente, esse é o meu pensamento. João está falando aqui o que você produz dessa árvore. O que você é preparado para fazer com essa árvore. Ele está citando a nossa árvore. Mas ele separa ali entre palha, entre fruto e assim vai. Então vamos ler. No versículo 10 do capítulo 3 de Mateus diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. As árvores somos nós. Todas as árvores somos nós. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O mesmo ele diz no versículo 11. O mesmo que João diz, agora está posto o machado à raiz das árvores, ele repete no versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. É o mesmo machado. O machado já está colocado à árvore. Aí ele faz uma alusão ao Messias. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. E ele continua dizendo, ele, né, se referindo ao Messias, ele vos batizará com o Espírito Santo. Por isso que diz lá no versículo 10, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada. O mesmo João revela no versículo 11 que além dele batizar com o Espírito Santo,
ele também vai batizar com fogo. Porém, muita gente acha que esse fogo que fala aqui no versículo 11 é poder. Agora eu te pergunto, né? Eu vou te perguntar, em qual passagem diz que o fogo é bom? Cita uma passagem que o fogo é bom, principalmente na Nova Aliança, no Novo Testamento. Cita uma passagem para mim que o fogo ali é, no caso, bom. Não é bom, e muito menos poder. No caso, o fogo seria justiça. É justiça, porém, esse é o meu pensamento, o seu, né? Mas é totalmente diferente do que pensa. No versículo 11, e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de as levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, o mesmo que diz no versículo 10, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada. Então ele repete no versículo 11, batizará com o Espírito e com fogo. Lá no versículo 10 diz, a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Justiça. Justiça. No versículo 12, em sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira. Veja que o mesmo versículo 10, João coloca o machado à raiz das árvores. No versículo 11, ele batiza com água para arrependimento. No versículo 12, o Messias tem na sua mão a pá e limpará a sua eira. A sua eira. E recolherá no celeiro o seu trigo. Nota que quando ele diz recolherá no celeiro o seu trigo, João diz no versículo 10, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada. No versículo 11, ele vos batizará com o Espírito Santo. No versículo 12, ele recolherá no celeiro o seu trigo. É a mesma sequência. Aí ele continua, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Porém, eu digo que ele está falando aqui de justiça. Esse fogo não é poder, esse fogo é justiça. Cada um tem o seu raciocínio, cada um pensa da sua forma que deve pensar. Eu não uso de fé para decifrar versículo algum. Eu não uso de fé. Eu não uso de batismo. Eu tenho que ser batizado com o Espírito para poder decifrar a Escritura. Isso é uma palhaçada. Qualquer ateu aí, estudioso, inteligente, vamos dizer, informado, você passar uma passagem para ele, um versículo para ele, um capítulo para ele discorrer ali, para te explicar sobre ele vai saber te explicar. Desde que não haja pontos que ele tem que voltar outras passagens, saber de genealogia, saber de coisas assim, de efeitos e efeitos, ele vai discorrer o capítulo para você. Porque basta você ler e entender. Não é? Então por isso que eu digo, aqui no caso, eu penso que o fogo é justiça. É justiça, não tem poder. É justiça. Continuando aqui, o que o amigo respondeu aqui, né? Comentou, ele diz, agora falo como amigo, ele está falando como amigo. Não considere somente o que lhe interessa da Bíblia. Antes de ensinar, eu não ensino nada, meu querido. Eu tento alertar as pessoas. Quem ensinou foram os apóstolos. Eles já escreveram, já ensinaram. Eu não tenho mais nada para ensinar. É preciso se ter certeza do que se ensina, para que você não ensine o errado e traga a condenação sobre si mesmo. Isso é um comentário dele ainda. Nada do que se ensina na igreja, veja só uma pausinha aqui. Veja que ele cita a igreja. Nada do que se ensina na igreja. Então veja que vários irmãos dizem, olha, a igreja somos nós. Mas todas as vezes que ele se refere à igreja, ele se refere à igreja. Vou para a igreja. É a igreja que está lá, parada, quietinha, aquela parede, né? Às vezes bem pintada, às vezes mal pintada, às vezes de destaque, às vezes fechadinha, aquela igreja de parede. Todos os crentes, todos os evangélicos se referem à igreja, não são eles, mas a igreja parede. Aí eu vou lá na igreja, é para a igreja que eu dou o dízimo, não é? Eu vou na igreja adorar,
Então sempre ele se refere à igreja parede. Como o irmão está, né, se declarando aqui, quando os crentes falam, os evangélicos falam, a igreja somos nós. Isso é papo furado, porque eles consideram a igreja a parede. Então ele diz, nada do que a igreja ensina, nada do que ensina a igreja é à toa. Portanto, antes de criticar, analise bem para ver se realmente não é de Deus. Ele diz que era para que eu analise, para que eu não ensine errado, e para que eu analise a igreja corretamente para ensinar, para que não levo a ninguém a condenação e nem a mim mesmo. Portanto, ele diz que na igreja onde ele vai, ensinam certo. Sinceramente, eu não sei onde ele viu esse certo, eu não sei onde esses irmãos conseguem ver o correto dentro das igrejas, o ensinamento correto dentro das igrejas. Eu não consigo entender isso até hoje, mas né, cada um tem a sua fé, como eu disse no começo do vídeo. E para o irmão Harry, né, eu só digo isso. Eu não gosto de hangouts. Eu já falei que não vou fazer hangouts, não vou me apresentar em hangout algum. Portanto, para esse caso, se o irmão quiser só eu e você, a gente discute sobre línguas estranhas. Se você quiser discutir outro assunto, estou a qualquer disposição, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia, para que você, para a gente debater ali, discutir o assunto, para que eu aprenda de você, para que você aprenda das escrituras, em outro assunto. Mas esse de línguas, eu creio que já termina por aqui. Não tem mais o que falar de línguas estranhas. Não tem o que falar de línguas estranhas. Não tem mais. Eu já falei, já fiz 2, 3 vídeos aí, mas esse não tem mais o que falar. Se você quiser me ligar, vamos discutir sobre línguas estranhas, passa o seu telefone que eu ligo para você e a gente vai discutir sobre línguas estranhas. Você quer que eu passe na sua casa? Eu já disse, eu trabalho no caminhão, eu sempre estou passando pelas cidades aí. Você quer que eu passe na sua casa para a gente discutir? Eu vou levar a câmera, nós vamos gravar e nós passamos o dia. Nós vamos falar sobre línguas estranhas. Porém, te responder mais sobre línguas estranhas, eu acho que não tem necessidade mais, né? Posso até responder, mas por necessidade não há mais. Então, esse é o vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Messias, do nosso Salvador.